Fala galera, meu nome é Eugênio e vou apresentar para vocês um estudo que foi um fruto de uma pesquisa, Orçamento Público na Gestão dos Municípios Alagoanos. Esse artigo ele teve a participação do David, do professor Valdemir, da professora Alexandra e do professor Carlos Everaldo. Essa apresentação terá como roteiro o sumário, onde iremos falar da introdução, referencial teórico, da metodologia da pesquisa, análise de dados e as considerações finais. Aqui na introdução eu vou contextualizar para vocês o cenário da onde surgiu esse estudo. O planejamento no setor público, ele busca aperfeiçoar o modelo orçamentário, porque ele busca assegurar a viabilidade dos objetivos e metas do governo, da administração pública. E a Constituição Federal de 1988 trouxe com ela as grandes mudanças, e uma delas foi dar aos municípios maiores autonomias. Mas esse orçamento, ele não funciona como deveria, porque ele é caracterizado pelo descrédito da população. E ainda a ineficiência do processo, porque muitos créditos orçamentários, ele é desperdiçado. E esse cenário de desperdício e descrédito do orçamento público, ele ainda é agravado nos municípios, porque os municípios, na sua grande maioria, eles utilizam da técnica do incrementalismo. E o que é essa técnica? A técnica do incrementalismo é justamente utilizar o modelo orçamentário atual com base no modelo do orçamento anterior, utilizando apenas uma margem de variação. E diante do cenário contextualizado para vocês, surge uma pergunta. O orçamento tem sido um instrumento de gestão por parte dos gestores dos municípios de Alagoas? Caracterizando, portanto, uma ação planejada ou um cumprimento normativo? O orçamento é uma ação planejada ou apenas para cumprir a lei? E o objetivo desse estudo é justamente averiguar isso. Se a gestão do orçamento público realizada nos municípios de Alagoas revela-se como uma ação planejada ou como um cumprimento normativo. E a justificativa desse estudo, na prática, ele busca dar uma contribuição aos municípios de Alagoas quanto à importância do orçamento público como ação planejada. A justificativa teórica, não foram encontrados nenhum estudos que investigaram o cenário de municípios de Alagoas. Já aqui no referencial teórico, tratando da evolução do orçamento público, os autores citados, eles falam que o orçamento público brasileiro ele vem evoluindo gradativamente ao longo dos anos, passando por diversas fases, desde o Brasil colônia até os dias de hoje. Eles passaram pelo orçamento clássico, depois evoluíram para o orçamento de desempenho e hoje, atualmente, o orçamento de programa. O orçamento clássico ele era apenas uma peça para controle de gastos públicos. Não tinha nenhuma intenção de planejamento ou nenhuma intenção de resultado específico. Foi quando que evoluiu para o orçamento de desempenho. E esse aqui já era voltado para cumprir metas, mas, no entanto, não tinha uma ação planejada. Foi quando, então, surgiu o orçamento programa. De maneira bem resumida aqui para vocês, o orçamento programa ele já busca um planejamento. Ele é uma ligação entre o planejamento e a execução da ação governamental. Aqui ainda no referencial teórico, tratando da estrutura orçamentária brasileira e instrumentos de planejamento, o sistema orçamentário brasileiro ele é conhecido pelo tripé orçamentário, onde o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o LDO, e o LOA, o Lei Orçamentária Anual. Eles são instrumentos integrados e hierarquizados. E o Plano Plurianual, o PPA, ele constitui uma síntese do planejamento de toda a administração pública e serve de orientação para a elaboração dos demais planos, o LDO e LDA. E o LDO, ele surge justamente do PPA, e ele serve de elo entre o PPA e o LOA. E o LOA é um instrumento que estima as receitas que o governo espera arrecadar durante aquele exercício e fixa os gastos a serem realizados com os recursos que ele previu arrecadar. O autor dos Santos e Camacho
eles afirmam que esses instrumentos são integrados, hierarquizados e juntos formam um verdadeiro tripé, sobre o qual as técnicas orçamentárias devem ser desenvolvidas a fim de garantir um orçamento baseado nos princípios legais com vistas a atingir os objetivos pretendidos. Aqui, pessoal, vou apresentar para vocês a metodologia da pesquisa na tipologia. O procedimento é uma pesquisa documental, a abordagem é quantitativa, o objetivo ele é descritivo e a amostra da pesquisa são os exercícios de 2015 a 2018 dos 102 municípios de Alagoas, onde em 2015 houve uma participação de 88 municípios, em 2016, 90 municípios, em 2017, 93 municípios, em 2018, 91 municípios, com a média de acima de 80% dos municípios de Alagoas. Aqui na metodologia da pesquisa ainda, iremos apresentar para vocês os indicadores utilizados nessa pesquisa, que é o índice de execução da receita, da despesa e dos restos a pagar. Esses indicadores foram retirados do estudo de Kohama, de 2015, e que basicamente o índice de execução de receita e de despesa é basicamente aquilo que foi arrecadado, aquilo que foi empenhado, dividido por aquilo que foi previsto ou fixado. E esse índice, quanto mais perto for de 1, significa dizer que aquele orçamento foi planejado. E quanto mais perto for de 0, significa dizer que foi um cumprimento normativo, porque não teve nenhum planejamento sobre isso. E aqui, já na análise dos dados, a estatística descritiva desses indicadores, utilizamos o mínimo, a média, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, o máximo, o desvio padrão e o coeficiente da variação. Agora, na análise de dados e resultados, foi separado os municípios alagoanos coletados, foi separado em 2 clusters. E cada cluster foi colocado nos municípios que têm entre si uma maior proximidade de receita, de despesa, de população. Tudo isso foi levado para ficar melhor, para poder comparar entre si cada um. E aqui no índice de execução de receita, do cluster 1, podemos ver que é um número próximo de 1. Então, significa dizer que é um número muito bom no quesito de planejamento. Já no índice de execução de despesa, podemos ver que, apesar do índice de execução de receita ter sido alto, esse índice de execução de despesa foi muito abaixo. Diferente do cluster 2, que ele tem um índice de execução de receita bom, um índice de execução de despesa bom e um índice de restos a pagar também muito bom. O cluster 1, que é o que tem um índice de execução de despesa abaixo, ele refere-se a 76% dos dados coletados, porque eles tiveram 263 observações e o cluster 2 apenas 83 observações, como dizemos aqui. Esse aqui de laranja é o cluster 2 e o de azul, o cluster 1. Aqui, já nas considerações finais, por meio desse estudo, foi possível demonstrar que apenas uma pequena parte dos municípios de Alagoas utilizam a LOA como instrumento de gestão de administração pública municipal, ficando evidenciado um desequilíbrio entre receita e despesa. E essa pequena parte aqui é justamente o cluster 2, onde o cluster 1 teve um baixo índice de execução de despesa e uma receita realizada próximo da prevista. Já o cluster 2, tanto a despesa quanto a receita, ele foi próximo daquilo que foi previsto. O nosso estudo, ele foi limitado aos municípios de Alagoas, no exercício de 2015 a 2018, e temos como sugestão que outros estudos sejam feitos também com os municípios de outros estados, Pernambuco, Ceará, e com a quantidade maior de exercícios. Aqui já são as referências que foram utilizadas na apresentação, e aqui encerro a minha apresentação e fiquem todos com Deus.